E aí, cripto traders, vamos para mais uma estratégia que eu utilizo muito no mercado de criptomoedas e funciona basicamente em qualquer outro mercado, é a seguinte. A primeira vez que um ativo tem um grande movimento de alta, um ativo tem que ter um grande movimento de alta e romper todos os topos anteriores. Ele tem que andar bastante e depois desse movimento de alta, a primeira vez que esse ativo atingir o nível de sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, abaixo de 30, né, o nível de sobrevenda é o RSI abaixo de 30 no tempo gráfico de 5 minutos, depois desse grande movimento de alta, é um bom ponto de repique, ou seja, é um ponto de compra. Se você perdeu o movimento de alta, ou se você tem mais capital, se você não operou o rompimento da resistência desse movimento todo de alta, você pode entrar no RSI em sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, porque ele vai funcionar 99% das vezes e só funciona a primeira vez. É como se fosse aquela bolinha de quicar. Você joga aquela bolinha no chão, ela quica a primeira vez ela vai muito mais alto. A segunda vez que ela quica, ela pode não ir tão alto, ela perde um pouco de força. Então tem que necessariamente ser a primeira vez para pegar o melhor repique. E aí o que eu faço? Depois de um grande movimento de alta como esse, eu venho no RSI, eu venho aqui no RSI e eu seto um alarme. Eu boto para adicionar um alarme quando ele estiver em 34 ou 32, para que eu fique acompanhando. Tocou meu alarme, ó, o RSI está em 32, está em 31. Baixou de 30, 29, 28, eu começo a entrar com ordens escalonadas. E ordens escalonadas são você dividir o seu capital em 10x e aí você ir entrando de acordo com que o preço vá caindo. É como se fosse o estilingue puxando para baixo, eventualmente ele vai soltar e o preço vai voltar a subir. Então vamos ver aqui, olha só. A primeira vez que esse ativo bateu nível de sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, que foi nessa região aqui, bateu aqui e foi exatamente nesse movimento aqui. Essa foi a primeira vez. Então você entra comprando, baixou de 30, entra comprando. Não necessariamente todas essas ordens vão pegar. Você tem que deixar as ordens do seu capital para caso o RSI fique um pouco mais extremo, caso atinja 15, 10, você ter capital para você ir entrando, para você não perder o seu preço médio. Então você sempre vai deixar seu capital na mesa, algum capital de fora, você vai entrar com parte do capital. E aí você consegue aproveitar um movimento, você consegue aproveitar um repique desse movimento. E aí você vai vendendo de acordo com que o preço for subindo. Isso sempre funciona, 99% das vezes funciona, e aí você pode até carregar um pouco mais de posição, porque algumas das vezes, quando formamos a primeira sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, algumas das vezes é onde a gente forma a nossa base de preço para ter uma continuação de alta depois de um grande movimento. E aí, se eventualmente o preço voltar a ter um RSI em sobrevenda de novo, olha só, aqui atingimos níveis de sobrevenda de novo, foi a segunda vez que a gente atingiu e a gente não teve o mesmo repique. O repique foi muito mais fraco, então a bolinha já tinha quicado, ela quicou com muito mais, com muito menos força, menos momentum. Então a gente tem que ter isso na cabeça, que é a primeira vez somente quando isso acontece. E tem um outro. Não é só o tempo gráfico de 5 minutos que isso acontece, é o tempo gráfico de 1 hora também. Então, depois de um grande movimento de alta, a primeira vez que o nível do RSI do tempo gráfico de 1 hora, olha só, tempo gráfico de 1 hora, depois do grande movimento de alta, foi aqui. Aqui acho que foi antes do movimento. Então, aqui foi a primeira vez que o tempo gráfico de 1 hora deu nível de sobrevenda. E foi exatamente aonde formamos a nossa base de preço. Então, o de 1 hora, por ser um tempo gráfico maior, você pode carregá-lo por mais tempo. E a gente vai ver, você deve estar olhando que mas o RSI baixou muito pouco de 30. Não, ele fechou o candle aqui, olha só. A gente consegue visualizar que o candle foi lá embaixo, a vela foi lá embaixo e voltou. Quando a vela foi lá embaixo,
provavelmente esse nível de RSI estava mais extremo aqui para baixo, aqui na casa dos 26, 24. Então você ir escalonando de acordo com que baixou dos 30, começa a escalonar e tenha sempre margem para, se o RSI for extremo demais, a 10. E quanto maior o movimento de alta no rompimento, né, maior o movimento de alta, maior vai ser o repique quando o RSI bater abaixo dos 30. Aqui a gente viu um repique, se você tivesse pego no meio do movimento, a gente viu um repique de pelo menos 7%. Então é uma possibilidade de trade. E quando bate no de 1 hora, depois de um grande movimento de alta, eu geralmente tento segurar um pouco, que é um ponto muito interessante. E aí se a gente continuar tendo um movimento de alta, rompeu para cima novamente, a gente pode de novo utilizar a mesma estratégia. A gente só não pode utilizar a estratégia se o preço voltar a cair e aí depois dar sobrevenda novamente. Então se o preço voltou a subir aqui, a gente viu um segundo grande movimento de alta, a gente pode de novo utilizar o tempo gráfico de 5 minutos e o tempo gráfico de 60 minutos para fazer esse tipo de operação. E vamos ver se teria dado certo essa segunda vez. Olha só, nível de RSI em sobrevenda pela segunda vez, exatamente aqui, que foi o nosso outro fundo formado. Formamos um outro fundo no tempo gráfico de 1 hora, junto com o RSI em sobrevenda. Lembrando que, novamente, que esse RSI, a vela foi lá embaixo e fechou lá em cima. Esse candle aqui fechou quase com o corpo todo lá em cima. Então esse RSI ele veio aqui embaixo, estilingou e fechou aqui em cima. E aí novamente, poderíamos ter carregado essa posição de novo e seriam ótimos pontos de compra para se você perder um movimento de alta. Então nunca tem a última oportunidade. Se você perdeu um rompimento, o preço começou a andar muito, nunca tem a última oportunidade, nunca existe o último trade bom. E você pode, com uma certa facilidade, falar, olha, agora só entro quando o RSI de 5 minutos bater em sobrevenda ou quando o RSI de 1 hora bater em sobrevenda. Porque com certeza vai bater, nada vai subir para sempre, nada vai subir para sempre, com certeza vai bater. E quando bater, você vai saber exatamente o que é para você fazer, tendo um nível de proteção muito grande. Quando o preço formar o primeiro repique, você pega a base e posiciona o ponto de stop loss. Então você vai comprando, e aí o preço começa a estilingar para cima, você pega a base do preço formada e usa de stop loss. Então aqui novamente teríamos um trade bom, teríamos entrado novamente com um trade bom e vamos continuar vendo até onde isso daria certo. E aí tivemos mais um grande movimento de alta, isso aqui seria considerado mais um movimento de alta, e aí teríamos aqui um outro RSI em sobrevenda. Aqui ficou um pouco mais extremo, bateu 16, mas ainda assim teve um repique de quase 10% nesse movimento de queda. Mas quando a gente tem uma queda, vamos lá. Agora é um outro ponto, um ponto para entender melhor a dinâmica de mercado. Quando a gente tem uma queda e a gente não tem uma continuação de alta, isso começa a demonstrar que o momentum de força e o momentum de alta do mercado está começando a mudar. E foi exatamente aqui que a gente visualizou, na verdade, o RSI já tinha batido menos de 30 nesse candle aqui que veio aqui embaixo. E olha só, não tivemos quase um repique. Por quê? Porque já tivemos 2 repiques. A bolinha já quicou uma vez, quicou 2 vezes, quicou a terceira, vai ficando cada vez mais fraca. E aí, não tendo esse ponto de repique aqui e o preço continuando para baixo, isso demonstrou a primeira fraqueza do mundo cripto já nessa correção e muda o sentimento de mercado. O sentimento de mercado começa a pensar, nossa, agora realmente o preço precisa corrigir um pouco, a força compradora está ficando mais exausta, não estão conseguindo manter o preço, mesmo que as estratégias de trade estejam bem alinhadas. E aí o momentum de mercado muda, você começa a visualizar o mercado com uma outra forma. Eu vou voltar no tempo gráfico de 5 minutos e vou tentar visualizar as outras oportunidades dos repiques depois do grande movimento de alta, para a gente acompanhar juntos. Então tivemos o primeiro aqui embaixo, vamos voltar aqui. Tivemos o primeiro repique. Foi um sucesso
e aí conseguimos um trade, e aí vamos lá, segundo repique, outro bom ponto de compra, olha só, segundo repique foi um bom ponto de compra, terceiro repique foi um bom ponto de compra, quarto repique, então nos 5 minutos funcionou muito bem ao longo do caminho de subida. Se você planejasse assim, olha, só vou comprar no tempo gráfico de 5 minutos abaixo de 30, qualquer trade que você fizesse nesse caminho de cima teria funcionado. Olha só, todas as oportunidades que apareceu no tempo gráfico de 5 minutos abaixo de 30 no RSI. Vou até puxar o RSI um pouco para cima, e sempre que a gente batia no RSI abaixo, aqui não foi abaixo, sempre que encostávamos a gente via um ponto de repique. Esse aqui não foi um repique muito sustentável, e aí de novo tivemos um grande movimento de alta, e a primeira vez que encostou deu um ponto de compra. Esse aqui seria o primeiro ponto de compra válido. Os outros seriam só coisas para você observar e pensar, ó, bateu 3 vezes, quicou, 4, quicou, 5, quicou. Então o preço está se mantendo ali como um ponto de suporte. Mas o válido mesmo, o que funciona sempre é o primeiro. Aqui tivemos um outro movimento de alta, primeiro toque do RSI em sobrevenda e tivemos um repique, um belo repique nesse movimento. E aí tivemos até mais um movimento de altazinho, mas eu não consideraria isso tão grande assim, porque só rompemos pouco do topo, mas vamos ver como o RSI se comportou na primeira vez. E aqui a gente já começa a demonstrar fraqueza. O RSI encosta várias vezes e a gente não começa a ter o repique. Olha como o sentimento de mercado já começa a mudar. A gente vê que a força compradora já não consegue mais sustentar o preço. Lá atrás, todos os toques em RSI abaixo de 30, o mercado tinha um repique. A partir desse momento, a gente teve vários toques abaixo de 30 e o mercado não conseguiu sustentar para cima. A gente continuou até em um possível canal de baixa ou em uma possível cunha de baixa, mesmo cunha descendente, né? Mesmo que o RSI estivesse ficando em níveis extremos. E aí foi a partir desse momento, eu acho que o preço começou a desandar e aí começou a perder mais força, e aí você já passa a desconsiderar o tempo gráfico de 5 minutos como RSI. E aí, de novo, grande movimento de alta esse aqui. Primeira vez que o RSI toca em 5 minutos depois do grande movimento de alta, exatamente aqui, a gente teve um ponto de repique. Então é isso, é uma estratégia que eu utilizo bastante, que pessoas no grupo vão utilizar bastante, que vocês vão ver muitas análises sobre ela, e essa é um ensinamento mais meticuloso de como esse tipo de operação funciona.